Oi, gente. Bom, odeio filosofia, mas o que eu vou falar não é sobre filosofia. Mas vou contar a história, vou contar um pouquinho para vocês entenderem sobre o que eu vou falar. Bom, vamos falar de Narciso, que é um personagem da mitologia grega, ok? Para vocês entenderem. Que é filho do deus do rio Céfiso e da ninfa Liríope. Narciso, como eu falei, é um personagem da mitologia grega. Bom, o que é que Narciso representa? Por isso que eu disse, não é sobre filosofia. Narciso representa um forte símbolo da vaidade. Sendo um dos personagens mitológicos mais citados. A internet está horrível esses dias. E tá chovendo, pronto, aí fica pior. Sami, olá! Então, gente, Narciso representa um forte símbolo da vaidade, sendo um dos personagens mitológicos citados na área de psicologia, filosofia, que é minha área, psicologia, filosofia, e letras de música, artes plásticas e literatura. Eu estou contando a lenda, mas isso não é sobre filosofia, é o que eu vou falar após. Veja bem, segundo a lenda, é para vocês entenderem bem a história. Segundo a lenda, Narciso nasceu na região grega da Boécia. Ele era muito belo e quando nasceu, um dos oráculos, chamado Tiresias, disse que Narciso seria atraente e teria uma vida bem longa. Entretanto, ele não deveria admirar sua beleza, ou melhor, ver seu rosto, uma vez que isso amaldiçoaria sua vida. Além de ter uma beleza, estonteante, a qual despertava a atenção de muitas pessoas, homens e mulheres, Narciso era arrogante e orgulhoso. E ao invés de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado pela sua própria imagem, ao vê-la refletida num lago. A bela ninfa Eco, apaixonada por Narciso, no entanto, seu amor nunca foi correspondido, posto que Narciso ficou atraído por sua própria imagem. Isso não é sobre Narciso. Então, a flor de Narciso, com um excessivo amor por si próprio e sobre menosprezar a ninfa Eco, ela lançou um feitiço sobre Narciso que ficou definhando até morrer no rio. Com sua morte, o belo jovem foi transformado numa flor, a flor do Narciso. Sinal lindíssimo. Porque eu disse que isso não tem a ver com mitologia nem filosofia.
Porque o que eu quero falar mesmo... Oh, minha linda. O que eu quero falar mesmo é sobre o narcisismo. Estamos lotados de pessoas narcisistas. Então, na psicologia, por isso que eu contei a história de Narciso, da mitologia. Na psicologia, o narcisismo é o nome dado a um conceito desenvolvido por Sigmund Freud, o grande Freud, pai da psicologia. Ele determina o amor exacerbado de um indivíduo por si próprio e, sobretudo, por sua imagem. O nome de transtorno de personalidade está associado ao mito de Narciso. Por isso que eu contei primeiro o mito de Narciso. Uma vez que recupera sua essência, fica, meu amor, vai ficar gravada. Te amo, viu? Linda. Te amo. Amo vocês. Vai ficar gravado, viu, meu amor? Então, o transtorno de personalidade está associado ao mito de Narciso, uma vez que recupera sua essência egoísta, se sobrevalorizando de si, né? Ou seja, nos estudos da psicologia, a pessoa narcisista preocupa-se excessivamente consigo e com sua imagem. Mas narcisismo é uma coisa exacerbada, viu, gente? Então, essa vaidade descontrolada e admiração excessiva por si próprio pode gerar outros problemas no indivíduo, que geralmente necessita ser admirado e não admite que sua presença passe despercebida em determinado grupo. Por isso que eu disse, não vou falar de filosofia. Isso não é sobre filosofia nem mitologia. Por quê? Porque o narcisismo, gente, é um transtorno da personalidade caracterizado por sintomas como sentimento excessivo de importância por si próprio. Nossa, tem muitos narcisistas, né? Peraí, gente. Por si próprio, como eu falei. Necessidade de reconhecimento e desvalorização das outras pessoas, que tendem a começar a ser notados, veja bem, o narcisismo tendem a começar a ser notados no início da adolescência. Não se sabe a causa exata desse transtorno de personalidade, também conhecido como transtorno de personalidade. Desculpe. Eu pulei aqui. Também conhecido como transtorno, eu me perdi aqui um pouco, de personalidade narcisista. Mas acredita-se, viu, gente, que está associado a uma predisposição genética. Acredita-se, viu? Não quer dizer que é. E as experiências da pessoa durante a infância. Freud explica. Bom, em caso, gente, de suspeita, presta bem atenção, de narcisismo, é recomendado consultar um psiquiatra. O tratamento normalmente é feito com sessões psicoterapia e em alguns casos, medicamentos para controlar sintomas de ansiedade ou depressão, por exemplo. Olha os sintomas, os principais sintomas
do narcisismo são considerar-se excessivamente importante, preocupação excessiva com sucesso, poder ou beleza, por exemplo, necessidade de atenção e admiração, importar-se demasiadamente com os próprios sentimentos e necessidades, expectativas irreais de receber tratamentos privilegiados, sentir inveja ou acreditar ser invejado por outras pessoas, demonstrar atitudes e comportamentos arrogantes. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista tendem a exagerar em seus talentos, conquistas ou contribuições. E normalmente ficam surpresas quando estas não são reconhecidas. Por isso, podem se sentir que somente são compreendidas por outras pessoas especiais. O narcisismo pode fazer com que a pessoa seja vista como arrogante ou pretensiosa, ou se comparar com famosos. Por isso que eu estou dizendo que existe uma gama de narcisistas. Eles se comparam com famosos ou organizações importantes de forma irreal. Além disso, frequentemente, exploram outras pessoas por se acharem com mais direitos. Bom, eu não existe verdade absoluta, né? Como eu digo, nem nada exato. Então, como confirmar o diagnóstico do narcisismo ou transtorno de personalidade narcisista é feito pelo psiquiatra, levando em consideração os sintomas presentes e as características do comportamento da pessoa. Caso deseje consulta, gente, se vocês souberem, porque o narcisismo é uma doença mental, pode se chamar assim, e não tem cura, tem tratamento. Então, caso vocês vejam alguém com esse transtorno e puder ajudar, ou desejar marcar uma consulta, encontre assim um psiquiatra mais próximo de você, né? E marque a consulta para tratar. Porque, além disso, peraí que... Ai, eu fiz um troço aqui que nem eu sei. Somente. É porque é um assunto sério. Como eu disse, não tem nada a ver com mitologia. Meu Deus, desculpem. Uma janela abriu aqui que eu não consigo fechar. Misericórdia. Bom, além disso, o médico também pode, né, aplicar questionários ou testes específicos para avaliar mais detalhadamente os traços da personalidade da pessoa e confirmar o diagnóstico. Possíveis causas. As possíveis causas não se conhece a causa exata, como eu falei, do narcisismo, né? Não se conhece. Então, gente, outra coisa é que não existem
Não existem remédios específicos para o tratamento do transtorno, que isso é um transtorno de personalidade, que é chamado transtorno de personalidade narcisista. Não existe medicamento. Mas alguns antidepressivos ou ansiolíticos podem ser indicados caso, né, existam outras condições associadas, como eu falei, depressão e ansiedade. Tá bom, gente? É isso. É importante, viu? É importante que as pessoas cuidem, caso exista também outros problemas, né? É importante que o tratamento seja feito de acordo com orientação médica, sempre com orientação médica, porque pode contribuir para controlar os comportamentos associados ao narcisismo. Olha, esse assunto narcisismo, é um assunto que eu posso falar o mês inteiro, por ser muito amplo e por existir hoje muitas pessoas narcisistas. Mas quem tiver esse transtorno e reconhecer, que é muito difícil. O que é difícil é a pessoa reconhecer que tem o transtorno, né, de personalidade narcisista, exatamente por ser narcisista. Mas o que eu posso dizer é que quem reconhecer ou tiver alguém na família, porque isso se apresenta geralmente na adolescência, viu? Esse transtorno. O que eu quero dizer é, você não está sozinho, tá bom? Conte com a ajuda de profissionais especializados e receba a atenção que a saúde merece. É isso aí que eu queria dizer hoje. Então, por isso que eu comecei contando o mito de Narciso, que é minha área, né, filosofia. Eu comecei a fazer psicologia, mas não terminei, mas me formei em terapia. Então, eu resolvi hoje dar uma mudada assim, falar sobre o narcisismo, porque eu tenho visto comportamentos narcisistas muito nas mídias sociais. Muitos, muitos, muitos. Por exemplo, gente, essas pessoas que se passam por celebridades. Essas pessoas que se passam por celebridades é um comportamento narcisista. É uma doença. Nós hoje, eu participei de uma convenção com terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Gente, psiquiatra não é para maluco não, parem com isso, viu? Psiquiatra vem do grego, psicoiatria, que significa aquele que cuida da mente e da alma. Viu? Então, desmistifique isso que psiquiatra é para maluco. Eu vou para psiquiatra todo mês. E eu não... Aliás, de médico e louco, todos nós temos um pouco. Diz o ditado. Mas, gente, eu tenho visto realmente muitas pessoas narcisistas. Sim, como eu estava falando, eu fui para um encontro, uma convenção, né, de análise de comportamento com psiquiatras, psicólogos, terapeutas. E nós denominamos essas pessoas que se passam por celebridade hoje como a síndrome do golpista. Porque já virou uma doença, virou uma síndrome. Eles se passam por celebridades, por cantores, por atores, enfim, dono de empresas, que é um comportamento narcisista, e eles querem sempre vantagem e atenção também. E aí eles aplicam golpes, né, nas pessoas. Então fiquem atentas. Fiquem atentas para esses, né, golpistas, e fiquem atentos para as pessoas que vocês podem conhecer, que sejam familiares ou parentes ou amigos, que têm esse comportamento que eu acabei de explicar, e ajudem, levem a um psiquiatra, porque só um psiquiatra que vai poder ajudá-lo, no caso, né?
E como eu disse, não tem cura, mas tem tratamento. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar. Depois eu volto com mais novidades, mas, ó, fiquem de olhos abertos. Comportamento o narcisismo é uma doença que pode levar. Você vê que o que aconteceu? Eu contei o mito de Narciso no início, para vocês verem o que pode acontecer com o narcisista. Você vê que Narciso definhou até morrer. Então vocês fiquem atentos. Ok? É isso aí. E quem se reconhecer com esses sintomas, procure ajuda, você não está sozinho. Todos os profissionais de saúde estão aí para ajudá-los. Ok, meu bem? Meus queridos, aliás. Vou ficando por aqui. Boa noite para vocês. Excelente semana. E que Deus abençoe a todos nós e que Deus abençoe nossa nação. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente.